E aí galera, beleza? Esse é o podcast Depois do Treino, seu podcast para falar de judô. Sabe aquela conversa, aquela resenha depois do treino, mas que nunca acontece? Porque sempre tem alguém atrasado para ir trabalhar ou para voltar para casa? Então, aqui é o lugar. Vamos falar tudo sobre judô. E aí galera, beleza? Denis aqui falando. E aí galera, aqui é o Jax Gemo. Vamos exercitar nossa energia mental? Salve galera, aqui é o Wanderson. Pra esse episódio de hoje eu já treinei algumas vezes a pronúncia, talvez dê errado. A gente vai descobrir ao longo da gravação aí. Qualquer coisa tem pós-créditos. Tomara que não. Ou sim. Bom galera, hoje nós vamos falar sobre Seiryoku Zenryo. É um dos pilares da filosofia do judô. O judô, com a sua filosofia, tem dois pilares fundamentais. O Dita Kyoei nós já falamos, vai lá e ouve nosso episódio anterior. E hoje vamos falar sobre Seiryoku Zenryo. Bom, gente, só abrir um parênteses aqui. Nós não somos professores, não somos mestres. Nós não vamos ensinar para você filosofia do judô. Nós vamos conversar. Nós vamos falar sobre o que a gente entende, o que a gente já viu, o que a gente viveu. E a gente vai compartilhar isso com vocês. E com certeza isso vai ser útil. Quer dizer, a gente espera que seja útil, né? Pode ser que não seja. Pode ser que não seja, né? De certa forma, talvez a pessoa esteja ouvindo isso aqui e falando, meu Deus, quanto absurdo. O que esses caras estão falando, né? Pode ser apenas um mau exemplo, né? Tome um exemplo do que não fazer. Exatamente. O que não serve de bom exemplo, no mínimo de mau exemplo serve, né? Então, ainda assim é uma experiência válida. Então, não deixa de ouvir a gente só porque você achou que ia aprender aqui, né? Quer dizer, a gente espera que você aprenda alguma coisa, né? Mas, enfim, né? É legal o Denis ter falado isso para reforçar que as suas referências continuam sendo o seu sensei, os livros, né? Que inclusive é o que a gente usa como base quando vai falar de assuntos mais técnicos e filosóficos, né? Sem muita opinião em si, né? Então, é legal o Denis ter comentado sobre isso, né? Bom, mas afinal, o que significa Seiryoku Zenryo? Gemo, fala pra gente. Então, o Seiryoku Zenryo, ele vem de uma outra palavra, vamos dizer assim, né? Ele vem de Seiryoku Saizen Katsuyo, que na tradução literal é a melhor prática de uso de nossas energias. E aí o Sensei Kano, quando ele explica sobre isso, ele resume isso em Seiryoku Zenryo, a eficiência máxima. Legal, maravilha. Então agora que a gente já tem certeza que a gente sabe o que significa e a tradução, vamos começar a falar sobre o assunto, né? E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês sabem, o que vocês entendem sobre o assunto. E é possível que a percepção que a gente foi tendo ao longo do tempo, que a gente foi aprendendo e praticando, possa estar um pouquinho diferente dos livros, né? E eu acho que vai ser interessante se a gente descobrir que isso é uma verdade. Vandão, fala pra gente aí, o que você entende, como que você enxerga essa questão do Seiryoku Zenryo? Bom, assim, pra mim a tradução, né, o que o Jax comentou agora há pouco, né, ela meio que já fecha o que eu entendo sobre o assunto já, sobre a palavra, né, o significado de Seiryoku Zenryo, né. Seiryoku Zenryo, né? Isso. Sei. Agora sim. O Seiryoku Zenryo. O significado em si, máxima eficiência. Então, o que eu entendo no ponto de vista do judô, e isso a gente vai discorrendo acho que ao longo do nosso bate-papo aqui, né? É a máxima eficiência sua para com o combate, né? Lembrando, né? Obviamente, né? Judô é combate, né? Uma arte marcial. Sim. É a máxima eficiência na aplicação das técnicas do judô em cima do dojo. Então, é até engraçado, porque assim, é máxima eficiência, ok. A aplicação disso, ela vai variar de acordo com a técnica, de acordo com o que está sendo feito ali. É claro que quando a gente se debruça na filosofia, no que Jigoro Kano quis de fato dizer com o Seiryoku Zenryo, quando ele fala que ele é um dos pilares do judô, né, e eu acho que talvez seja o maior pilar, né, se dá pra dizer isso, aí você entende que o Jigoro Kano, ele tava lá longe, cara. Ele, assim, ele tava muito à frente do tempo quando postulou isso. Tanto que, assim, off-topic à parte, né, tipo, eu tô lendo o Essencialismo com a minha esposa, né,
E ele prega sobre uma filosofia essencialista, você definir melhor as suas metas e tal. E, cara, esse livro acho que é de 2000... Eu tô chutando aqui, falando da bunda aqui, que esse livro é de 2012, 2015, sei lá. E, bicho, existem paralelos diretos com o que Jigoro Kano falava de Seiryoku Zenyo em relação ao essencialismo, sabe? Então, assim, há 100 anos atrás o cara já tava falando disso. Há 100 anos atrás o cara já falava de máxima eficiência aplicado a outras questões que não o judô. E isso eu só fui realmente absorver e entender agora com meus 30 anos de idade, lendo e estudando para esse podcast, lendo sobre o judô e tudo mais. Então, tudo isso para dizer que o que eu entendo como máxima eficiência, no ponto de vista do judô, é justamente isso. É a aplicação da técnica, aplicação do golpe da forma mais eficiente possível. E isso varia de judoca para judoca, de adversário para adversário. Então, até legal que você falou, Vandão, de quando você falou sobre o máximo de eficiência no combate, para mim, né, o máximo de eficiência no combate é o Ippon. Então, quando a gente tá lutando, treinando, o que a gente tem que buscar é o Ippon. É o mais eficiente que a gente vai conseguir fazer com qualquer técnica dentro do judô, né? E extrapolando isso pra vida, né? O Seiryoku Zenyo, que era o objetivo do Sensei Kano, né? Não era se fechar somente no judô, mas extrapolar esse conceito pra vida, né? Pra mim, o principal objetivo, né? É você ter a máxima atenção no que você vai fazer. Quando você determinar que você vai fazer uma coisa, você ter concentração para fazer aquela coisa, você fazer aquilo do seu melhor jeito possível. Pode não ser o jeito correto para muita gente, mas vai ser o seu melhor. Então você vai dar o seu melhor para atingir aquele objetivo. E o seu melhor com a melhor qualidade que você pode, né? Acho que é isso que eu entendo pro Seiryoku Zenyo. E eu sempre tive a percepção, desde garoto, de quando eu comecei, e tudo que eu ouvia sobre o Seiryoku Zenyo, para mim, o meu entendimento era sempre aplicado à técnica, sempre na questão física. Apesar de perceber que existia algo um pouco maior sobre essa questão de ser eficiente e tudo mais, de uma forma mais ampla, mas na minha cabeça era sempre aplicável à técnica, sempre conseguir uma técnica melhor, se esforçando menos, né? Eu até quero colocar essa questão para vocês, porque na minha cabeça o Seiryoku Zenyo sempre foi máximo de eficiência com o mínimo de esforço, né? Eu até quero perguntar daqui a pouco para vocês se tá escrito isso aí, né? Mas eu sempre pensei nisso, para mim sempre foi, dentro do judô foi essa questão de conseguir o melhor objetivo se esforçando o menos possível, né? Então, pensando na luta, é fazer o kuzushi na hora adequada, é não fazer força desnecessária. Uma coisa que eu sempre questiono também é que com esse entendimento, né, de não fazer força à toa, por exemplo, de não fazer força numa hora inadequada, muita gente se confunde e acha que não tem que fazer força, né, que força não é aplicável nesse caso. E aí, na minha visão, aplicar a força é diferente de aplicar uma força desnecessária, seja na quantidade ou no tempo errado. Mas eu sempre pensei nisso. Para mim, o Seiryoku Zenyo sempre foi se esforçar o menos possível e conseguir o melhor objetivo possível, sempre na luta, sempre no combate, e com possibilidade de aplicar essa ideia em qualquer âmbito da nossa vida, né? A gente comentou sobre o que a gente pensa, o que a gente acha, né? E aí eu queria saber se Jigoro Kano fala alguma coisa, se tem algum registro aí do que Jigoro Kano fala. Claro que tem, né? Senão nós não estaríamos falando disso. Mas eu queria que vocês comentassem alguma coisa aí do que tem de Jigoro Kano falando sobre Seiryoku Zenyo. A gente ia aprofundar um pouco aí o nosso entendimento.
Então, na verdade, o que acontece, no processo de estudar para esse podcast e tudo mais, muito do que eu li foi basicamente do Energia Mental e Física, né? E no capítulo 2, logo no comecinho do capítulo 2, o Jigoro Kano, ele fala muito de um termo que era usado no Jujutsu, né? Que é o Ju-Yokugo Oseisu. Ju-Yokugo Oseisu. É isso aí. Na tradução literal do Ju-Yokugo Oseisu, significa o suave controla o duro. E o que ele quer dizer com isso, né? O que se queria dizer com isso? É aquele paradoxo de justamente do ceder para vencer. Se você pega você tem... E é um exemplo muito bacana que ele dá isso no livro, que é o seguinte. Imagina que você tem uma força 7 e você tá contra alguém que tem uma força 10. Ele quantifica isso. Se esse cara com 10 for te empurrar e você quiser disputar nesse empurrão com ele, você que tem menos força, você vai perder porque o cara tem 10 e você tem 7. O que o Ju-Yokugo Oseisu prega é que você, em vez de competir no empurrão, onde você sabe que perde, você cede o espaço, você vem junto com a força desse 10, certo? No sentido de que você desequilibra esse adversário e você, com o seu 7, esse 7 já não tá mais competindo contra 10, mas sim com 3. Digamos assim, né? Na verdade, como esse 10 tá vindo na mesma direção que a sua, no mesmo sentido do movimento, o seu 7 já não tá mais competindo contra o 10, contra o seu adversário. Você tá usando a força maior do seu adversário para poder vencer ele. Isso era muito pregado nas artes marciais antes da fundação da Judô Kodokan. Só que Jigoro Kano, muito sábio, ele percebe que existe um problema nessa frase, no suave contra o duro. Que são situações em que, de fato, o mais forte ganha do mais fraco porque tem que ganhar. Então, por exemplo, quando você recebe um soco de alguém mais forte, e esse soco te acerta, é o mais forte vencendo o mais fraco. Quando uma espada corta alguém, isso ele também dá exemplo no livro, essa espada corta porque ela é mais forte do que a pele, do que a pele do adversário. Não existe ceder para não ter o corte, sabe? Então, existem situações em que Ju-Yokugo Oseisu não explica. O Jigoro Kano, então, ele vem com a resposta que seria o Seiryoku Zenyo. O Seiryoku Zenyo, ele tem uma coisa muito mais profunda do que o suave contra o duro. Tem a postulação da máxima eficiência. Essa máxima eficiência, ela não explica só o suave contra o duro. Porque, de fato, quando você vai lutar contra alguém mais forte, você precisa aplicar o Seiryoku Zenyo se você quiser vencer esse mais forte. O que, no caso do empurrão, do 10 contra o 7, é justamente você ceder a força do adversário para que você o utilize para a aplicação da sua técnica. Da mesma forma, quando você é mais forte que o seu adversário, você também utiliza o Seiryoku Zenyo, você também utiliza da máxima eficiência para vencer o seu adversário. Então, o Seiryoku Zenyo, pelo menos do que eu li do Energia Mental e Física, ele não fala da questão do mínimo esforço. Ele fala da máxima eficiência. É claro que a gente pode discutir que a máxima eficiência envolve o mínimo esforço, né? Envolve você usar a força necessária para ganhar. Então, nesse caso desse mesmo exemplo, de um 10 contra uma pessoa que tem 10 de força contra alguém que tem 7 de força, você não precisa usar 10 de força. Basta você usar um pouquinho a mais do 7. Mas ainda assim, quando a gente fala do mínimo de esforço, a gente tende a achar que você vai jogar qualquer pessoa, tende a achar que você vai vencer qualquer um que é mais forte do que você. A questão é, quando duas... o meu raciocínio é, quando duas pessoas são praticantes não necessariamente do judô aqui, eu tô indo um pouco mais além, assim, né? Quando duas pessoas são praticantes do Seiryoku Zenyo, o mais forte vai continuar ganhando do mais fraco. Porque o mais forte, ele aplica o Seiryoku Zenyo. Enquanto que o mais fraco, que também aplica o Seiryoku Zenyo, você tem um empate nessa máxima eficiência, digamos assim, na questão filosófica da coisa, né? Então, do ponto de vista de filosofia, essas duas pessoas empatam, e aí você volta a ter a disputa do mais forte contra o mais fraco. É o que eu entendo sobre o assunto. Tudo isso que eu falei a respeito do Ju-Yokugo Oseisu e do Seiryoku Zenyo como resposta a essa primeira filosofia, de fato estão na Energia Mental e Física, né? No livro do Jigoro Kano.
Daqui pra frente, realmente, é coisas que eu fui pensando ao longo desse meu estudo. E de entender que a máxima eficiência, ela emprega o uso da força necessária. A força necessária não necessariamente... É que existe uma questão de português aqui que é complicada, né? Mas a força necessária nem sempre corresponde à mínima força ou nenhuma força. O que o livro fala, de fato, é Seiryoku Saizen Katsuyo. O uso da sua energia mental e física da melhor forma possível para atingir o seu objetivo, né? É isso que ele fala. Então, de cara, não vai entrar essa questão de força ou não força. Até porque a filosofia do Seiryoku Zenryo, ela vai muito mais além da força, do uso da força, né? Então, é um pouco disso. Não sei o que o Jacques acha, né? Ou o próprio Denis pensa sobre o assunto aí. Deixa eu falar sobre isso que você falou, Vandão. Eu acho que existe até uma compreensão mais popular disso que você falou. Quando normalmente a galera fala do mais fraco vencer o mais forte, e de quando a galera fala da técnica vencer a força, né? Então existe, na verdade, uma afirmação absoluta onde que a arte marcial permite que o fraco ganhe do mais forte e de que a técnica ganha da força, ponto. Mas aí as pessoas não trabalham com as variáveis, que foi isso que você apresentou pra gente, né? Então assim, um mais forte e um mais fraco, ambos sem técnica, o mais forte vai ganhar. O mais fraco com técnica e o mais forte sem técnica, a possibilidade do mais fraco ganhar. Se ambos têm técnica, é claro que o mais forte vai ganhar do mais fraco. Então essas variáveis que normalmente eu vejo a galera não considerando nessas afirmações, né? E pelo que eu entendi foi isso o que você falou, né? Realmente existe a chance do mais fraco ganhar do mais forte, normalmente a técnica supera a força, mas existem essas combinações, existem essas variáveis para você saber se você vai chegar no resultado que você quer ou não, né? Até um bom exemplo disso, né? Era no início do judô, o Sensei Kano ensinando os alunos e ele tendo dificuldade ali para jogar algum aluno com alguma técnica que o aluno já conhecia, tá? Aí, por ele ter essa dificuldade, ele teve que estudar para procurar uma outra maneira, aí encontrava outra maneira e ia lá fazia um teste para ver se realmente dava certo e tal. E ali é um exemplo de dois caras técnicos que tinham forças diferentes e que em algum momento um prevalecia e em algum momento o outro prevalecia, né? E aí, fechando essa parte do Seiryoku Zenryo como filosofia do judô, eu acho que é uma coisa muito interessante o que o Jigoro Kano comenta no livro dele, é justamente o objetivo máximo do judô com o Seiryoku Zenryo sendo o pilar dele, né? E aí eu vou até acabar lendo um pouco sobre o que tá escrito no livro, né? Então, abre aspas. Assim, eu trabalhei com afinco em minha meta de reformar o judô. E em 1882, peguei os pontos fortes de cada escola, sem aderir a uma ou duas escolas em particular, e estabeleci o Judô Kodokan, com base em conceitos científicos modernos. No outro ponto ele menciona: o mais importante é que eu não enfatizei com o método judô apenas como treino para a luta, que tinha sido o foco das artes marciais como o Jujutsu, mas tornei o treinamento mental e físico o seu propósito básico. Fecha aspas. E aí, como propósito básico, ele vai discorrer que o treinamento mental e físico ideal, como meta de ser humano, não só como praticante de judô, e isso ele também fala sobre isso, é a utilização do Seiryoku Zenryo, né? É a utilização do Seiryoku Zenryo tanto como treinamento físico, tanto como treinamento mental. Agora comenta pra gente o que Jigoro Kano falava sobre Seiryoku Zenryo, especificamente no treinamento mental. Então, o Sensei falava muito de treinamento mental, né? E ele tentava dividir o treinamento mental em duas coisas, né? Ele falava em aquisição de conhecimento, né? É quando você, sei lá, pega um livro e lê. E também falava sobre o cultivo da força mental. E aí ele já ia mais por uma questão, acho, mais filosófica de vida, que é quando o indivíduo ele
tão forte mentalmente que ele não se deixa afetar por coisas externas, né? Então, por exemplo, sei lá, um bullying que você sofre, você ser forte mentalmente para superar aquilo que você está sofrendo, né? Você não sofrer junto, né? E aí ele comentava também que, embora essas duas coisas fossem separadas, né? Pudessem ser divididas, elas são, na verdade, a mesma coisa, né? Então uma acaba ajudando a outra, né? Uma coisa que eu acho massa quando o Jigoro Kano fala sobre a aplicação do Seiryoku Zenryo no processo de treinamento mental, é isso que o Jax comentou, né? Essa divisão que ele faz entre educação moral e treinamento intelectual, né? Intelectual na aquisição de conhecimento e educação e treinamento moral no sentido de decisões morais, né? E é interessante que, assim, o Jigoro Kano ele comenta que para você poder aplicar o Seiryoku Zenryo, é importante que você tenha um propósito, é importante que você tenha um objetivo. Então ele comenta que quando você pensa em aquisição de conhecimento intelectual, você não vai estudar tudo. Não faz sentido você querer estudar todas as ciências existentes, sabe? Mas sim aquela que está alinhada com o seu propósito, aquela que está alinhada com o seu objetivo, né? É aí que você aplica o Seiryoku Zenryo, é aí que você aplica a máxima eficiência em prol daquele objetivo que você delineou, sabe? Então ele comenta que uma dificuldade que se tinha na educação do Japão na época é que os professores não eram claros no propósito durante o ensinamento aos seus alunos. E os seus alunos, por consequência, não entendiam por que estavam aprendendo aquilo. Então ele, na visão de educador de Jigoro Kano, ele pensava que era necessário que a educação do Japão, a educação japonesa fosse reformada a ponto de que houvesse um propósito para aquilo que se ensinasse nas escolas. Então o professor, com o objetivo em mente, ele saberia aplicar o Seiryoku Zenryo para ensinar os seus alunos da melhor forma possível, e os seus alunos, sabendo do objetivo, sabendo do propósito, também aplicariam o Seiryoku Zenryo no processo de aprendizado. Se esforçariam, teriam a máxima eficiência em cima daquele objetivo, em cima de aprender aquela disciplina. É legal que você falou isso, que uma frase bem forte que ele fala assim é que se o objetivo não tá claro, o método não pode ser determinado. Exatamente. Então, tipo, se você não sabe para que você tá fazendo aquilo, você não tem como aplicar Seiryoku Zenryo. E, cara, isso é a coisa mais 2021 que eu já ouvi na face da Terra, bicho. Isso é a coisa mais doida. Sabe, imaginar um cara de 1882 que fundou o Judô Kodokan falando uma parada dessa. E aí, de novo, né, aquela parte que eu falei lá no off-top, lá atrás. E eu leio isso no livro. Tipo, semana passada, eu ficava... Mano, esse cara é um gênio. É o meu empreendedor favorito. Tem uma outra passagem, cara, que eu assim, essa eu... Cara, fico até sem jeito de falar, mas essa daí foi sensacional. Porque remete muito a algumas pessoas hoje em dia, né? Que ele falava que, assim, não adianta você estudar um tema com muito afinco, né? E decorar o livro, ter todo aquele conhecimento, se você não conseguir compreender e ter um julgamento sobre aquilo. Ou seja, você entender e refletir. Se você não conseguir fazer isso depois que você estudou tudo, você não adquiriu conhecimento, não fez isso com eficiência. Cara, isso é explosão de cabeça pura, cara. Você que tá ouvindo a gente, cara, imagina a minha cabeça fazendo... Sabe, tipo... É animal isso, sabe? Quando eu tava lendo sobre isso, eu ficava... Meu, fechou. Então, assim, é muito doido, cara. É muito doido a visão que o Jigoro Kano tinha da educação japonesa, né? Da utilização do Seiryoku Zenryo na aquisição de conhecimento. E indo pro lado moral, ele entendia que uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem um intelecto, ela ainda assim precisa... estudar o Seiryoku Zenryo, aplicar o Seiryoku Zenryo na parte da questão moral. Então ele vai comentar que é necessário que essa pessoa ela saiba discernir o que é bom e ruim e que saiba aplicar regularmente as boas decisões. E ele envolve isso a utilização do Seiryoku Zenryo. E ele fala de fortalecer o ensinamento do que é bom também, né? Exatamente. Para que as pessoas saibam o que é bom e sigam o que é bom. Exatamente. Né? Ele não fala o que é bom,
mas ele enfatiza que a gente precisa ter esse entendimento do que é bom. Exatamente. Isso entra até um pouco no que a gente deve falar lá pro final do cast, né? Que é justamente quando o Seiryoku Zenyo começa a conversar com o Jita Kyoei. Então, assim, é muito louco, cara. Jigoro Kano é um cara genial, assim, visionário. Dá pra perceber que pra Jigoro Kano, a prática do Jita Kyoei, ela acaba sendo também o melhor uso da energia, ela acaba sendo a máxima eficiência da convivência, né? Então, foi como você falou, tá amarrado, né? Um com o outro, tá amarrado, em nome de Jesus. O cara era animal mesmo, o cara era bruto. Tem uma outra parte também que a gente encontra no livro Energia Mental e Física, num capítulo que fala de Seiryoku Zenyo pra vida, né? E eu acho bastante interessante, e talvez seja daí essa interpretação, essa continuação da frase que não existe, né? A máxima de eficiência com o mínimo de esforço, né? No capítulo começa falando que parece meio óbvio que a melhor coisa é se esforçar. O capítulo começa dizendo isso. É claro para todo mundo que é necessário se esforçar. E Jigoro Kano começa a explicar que não se deve haver um esforço, um empenho excessivo ou talvez de forma desnecessária, a ponto de você se empenhar em alguma coisa e deixar de dormir e deixar de comer. Cara, esse trecho é foda. Nossa, cara? Esse trecho é incrível. Nossa. E parece contraditório quando você começa a ler, né? Só que você entende o que ele tá dizendo, que é realmente o melhor uso da energia, porque quando você se esforça demais a ponto de se comprometer, então assim, por um lado você tá se esforçando tanto para atingir um objetivo, mas não percebe que você se comprometeu tanto em estar cansado demais para aprender, o corpo não alimentado. Cara, é incrível. Continue aí, que eu vi que já veio sacadas aí de vocês, mas pode continuar com essa parte. Ouvinte, cabeça explodindo aqui, ó. Só ia acrescentar um ponto, que nesse mesmo ponto que ele fala que você não deve se esforçar demais a ponto de prejudicar o seu desempenho, ele também fala que se você tem um objetivo, vamos dizer que sim, que ele tem um prazo determinado para acabar e você precisa pular uma refeição para conseguir, você deve fazê-lo. Certo, ele considera situações esporádicas, né? Então... Ele não te proíbe, né? Mais ou menos assim, né? Em um ponto específico, se você tem uma meta que você quer atingir e que você tem talvez um prazo ou uma necessidade específica de terminá-la, que você esteja preparado. Legal você reforçar isso. Que você não tenha pulado refeições anteriormente, para que você esteja preparado para abdicar de uma refeição. Legal. E conseguir seguir em frente. Cara, é genial. Cara, e é muito doido, cara. É muito doido quando você começa a entender. A gente começou esse episódio comentando do Seiryoku Zenyo e, aplicado no judô, né? Aplicado no judô assim, né? Tipo, Seiryoku Zenyo, né? Máxima eficiência, vou entrar um Osotogari. Fazer o golpe do melhor jeito aqui, né? E, bicho, o cara tá entrando num ponto de que a gente, quando tá trilhando o Do, quando a gente tá no caminho, a gente precisa absorver o Seiryoku Zenyo no processo de quê? A gente tem que trazer essa filosofia para nossa vida a ponto de tomar decisões com base na máxima eficiência. Com base na máxima eficiência aplicado ao nosso objetivo. Então, nesse contexto da dedicação, do estudo, que o Denis levantou, né? Qual que é a máxima eficiência? Né? Adianta eu ficar me dedicando a estudar 24 horas por dia? Não. O que adianta é você estuda o suficiente, se alimenta bem, descansa e volta a estudar. O processo todo é o mais eficiente possível, porque você se permite adquirir conhecimento, se permite absorver aquele conhecimento para que você volte e estude novamente e vá progredindo assim, progressivamente, da forma mais eficiente possível, cara. Cara, eu tô assim, deslumbrado com isso aqui. E ele ainda comenta que a utilização do Seiryoku Zenyo na vida diária, ela tem que participar de cada decisão nossa. Então, por exemplo, quando você recebe uma demanda no seu trabalho, o processo de execução dessa demanda, ela precisa obedecer o Seiryoku Zenyo. Qual é a forma mais eficiente de executar essa tarefa? E com base nessa premissa, com base nessa meta, você determinar qual vai ser a ordem de execução mais eficiente possível.
Você tomar decisões que levem à execução do seu dia a dia da forma mais eficiente possível, né? E de novo, cara, esse cara falava sobre isso em 1882. Vandão, agora fala pra gente o que Jigoro Kano fala de Seiryoku Zenyo na parte do treinamento físico. Seguindo a ideia do Seiryoku Zenyo, né, da máxima eficiência e da idealização do propósito, da idealização do objetivo, ele comenta do uso das artes marciais como um propósito da prática da educação física. O Jigoro Kano, ele de fato se preocupava muito com essa parte de educação física. Só que a educação física por si só não era algo interessante na época. Então ele dá até exemplos de ginástica olímpica e tudo mais, que apesar de serem atividades físicas que promovem a evolução corporal de maneira adequada e balanceada, faltava o propósito. Então ele comenta que muitos estudantes faziam ginástica olímpica durante a escola, mas que depois largavam isso porque lhe faltava o propósito, lhe faltava um objetivo, né, uma utilização daquilo. E aí ele comenta então do uso da arte marcial no processo de educação física, porque com a arte marcial você tem o propósito, né, você tem o objetivo de você treinar o seu corpo da defesa contra os ataques, né? E aí ele fala que justamente a prática do judô como arte marcial e, sobretudo, como educação física, é que o judô exerce o verdadeiro poder como arte marcial. Porque o que ele comenta? Que quando você treina o judô aplicando o Seiryoku Zenyo, a máxima eficiência, e você utiliza essa máxima eficiência no processo de educação física, o seu corpo ele vai sendo evoluído de maneira balanceada, você vai adquirindo reflexos de maneira balanceada, e com isso o judô ele fecha o ciclo de arte marcial. Porque você ganha a resposta instintiva do seu corpo frente a situações de perigo que você pode se submeter. Ele comenta que a aplicação do Seiryoku Zenyo ela vem justamente nesse sentido no treinamento físico, né, como um processo de educação física. E a aplicação do Seiryoku Zenyo ela vem no sentido de você treinar o judô, né, fazer a prática da educação física sempre de forma balanceada. E sem a necessidade de você gastar mais energia do que é o necessário. Então, sem a necessidade de você ficar, num exemplo chulo aqui, ficar bombadão e tal, adquirindo uma mega força e tudo mais. Não é esse o ponto que ele entra. Ele faz até uma crítica nesse ponto, né, Vandão? Ele comenta que quando a pessoa ela treina excessivamente apenas para adquirir o músculo, né? Ele tá gastando a energia desnecessariamente, porque ele tá treinando e não tem um propósito, é só crescer o propósito, né, vamos dizer assim, né? E aí ele cita, eu não lembro se é no Energia Mental e Física ou se é em outro livro. Foi no Energia Mental e Física. Mas ele cita uma passagem que ele viajava, né? E eu não me lembro o nome do fisiculturista que encontrou com ele, que ele se encontrou com esse cara Ele viajou e se encontrou com esse cara num país, né? E aí o pessoal admirou que ele conversou com o cara e tal. E aí numa segunda oportunidade, o cara queria falar com ele de novo. Aí ele falou, não, eu neguei o convite, né? Eu não quis ir até lá, para que as pessoas não pensem que eu apoio esse tipo de comportamento. Para que não se confundam, né? Porque ele não achava aquilo legal, mas ele ser visto com pessoas que fazem aquilo, para ele poderia ser uma coisa ruim naquele momento, né? Porque ele falava que ele comenta que o Seiryoku Zenyo, no sentido de treinamento físico, ele vem no sentido de você adquirir a força necessária, de você treinar o seu corpo de maneira balanceada. E não de você buscar uma super força, buscar uma super definição e tudo mais. Porque justamente ele comenta até do ponto de vista de queima de caloria, de queima de energia do seu próprio corpo e manter esses músculos rijos, né? Que ele comenta, né? Então, se você tem apenas a força necessária, o seu corpo queima a energia necessária da maneira mais eficiente possível do que aquele objetivo que é ter um corpo físico ok, ter o seu... um corpo saudável, bem definido, sem exageros, digamos assim, né? Então é isso que ele comenta. O Denis ficou sem palavras. Você é fisiculturista, Denis? Não, não sou, mas admiro o esporte. Nada contra. É que realmente, o Jigoro Kano pensava em algo diferente, entendeu?
esporte do fisiculturismo diferente de fazer musculação, diferente de se exercitar. O fisiculturismo, ele é a elevação do seu desempenho físico, muscular, ao máximo possível, entendeu? Então, o máximo possível. Esse é o ponto, o máximo possível. Não, então, e assim, de novo, qual é o objetivo? Dentro do objetivo, qual que é o Seryoku Zenyo pra esse objetivo? Sim. Cara, é treinar pra caralho. Beleza, fechou. Sim, o objetivo do fisiculturismo é elevar a sua potência física, o seu desenvolvimento, na verdade, seu desenvolvimento físico e muscular o máximo possível. Esse é o objetivo. Se a gente fosse procurar Seryoku Zenyo, aí a gente ia ter que achar métodos onde você atingisse a máxima eficiência nesse objetivo. Sim. Entendeu? Então também daria, se a gente, né, se fôssemos fisiculturistas e quiséssemos aplicar Seryoku Zenyo, daria. Mas como vocês falaram anteriormente, que Jigoro Kano fala, olha, você precisa saber o seu objetivo, para aí sim você ver como que você vai usar da melhor forma. Só que o objetivo dele era outro, né? Ele queria atingir objetivos mais ponderados, né? Mais viáveis pro seu dia a dia, né? E o fisiculturismo não é pro dia a dia. Mas é que assim, acho que até quando ele fala em objetivo, ele também limita o objetivo. Como que ele limita? No Jitakyo-e, no bem da humanidade. É isso que eu ia falar. E aí ele junta os dois, né, pra fazer isso. Porque é o que você falou, assim, Seryoku Zenyo, só o Seryoku Zenyo, você pode aplicar em qualquer coisa. Só que aí quando ele fala que ele junta o Seryoku Zenyo com o Jitakyo-e, aí o fisiculturismo não se aplica. Por quê? Porque é um benefício único pra você. Você não tá fazendo nada pra humanidade. E o judô tem essa pegada de fazer um bem pra humanidade, né? É que assim, no caso, o que eu arrisco achar que o Jigoro Kano pensava é que o fisiculturismo, pra ele, não tinha propósito nenhum. Entendeu? É a força pela força, sem aplicação, sem nenhum propósito de fato. Então, o que ele dá a entender na conversa que ele teve com o fisiculturista e tudo mais, é que ele não apoia porque ele não vê objetivo pra aquilo. E não só não vê objetivo, ele não vê, pelo menos pra época, né? Ele não vê aquilo como saudável no sentido de corpo físico balanceado. Talvez a utilidade, ele não viu utilidade pra aquilo, né? O que ele queria era pessoas com cabeça boa, adquirindo inteligência, com corpo saudável, né? Ele queria o padrão para uma vida boa, né? E todos tendo uma vida boa. Eu consigo entender, né? Que ele não achava necessidade naquilo, né? Ou utilidade naquilo. Eu consigo entender, sim. Por isso que eu acabei nem comentando nem nada, porque dentro do propósito dele, ele estava enxergando o que era útil ou não e tal. E aí só falei porque o Gemo brincou e tal. E realmente é outro propósito, é outra coisa e tal. Bom, galera, já vimos o que cada um entende sobre o assunto, já vimos o que Jigoro Kano fala sobre o assunto. Agora eu queria saber de vocês sobre a aplicação do Seryoku Zenyo na prática do judô, na luta, no treino. Como vocês enxergam a aplicabilidade desse conceito no dia a dia em cima do tatame? Então eu acho que tem várias aplicações aí do Seryoku Zenyo, né? A primeira, acho que a gente já falou meio por cima, que foi o que eu falei da busca pelo Ippon, né? Acho que a sua máxima eficiência é você buscar o Ippon. Então, para a luta, acho que esse é o principal ponto, né? Deixa eu comentar o que eu entendo sobre isso que você falou. Achei interessante porque eu consigo enxergar isso de duas formas. Talvez uma forma seja o que você realmente falou e a outra forma seja algo a mais, e aí talvez você até diga se eu acertei se é isso que você está dizendo mesmo ou não, né? Vai lá. Eu vejo o Ippon como a máxima eficiência no combate, na luta, né? Então, a hora que você consegue aplicar o Ippon, é que você aplicou o que deveria ser aplicado, né? Então, eu vejo ele como um objetivo na luta, no combate, né? Você aplicou o melhor golpe da melhor forma possível e você venceu, né? Então, realmente, o Ippon, ele vira um Seryoku Zenyo, né? Mas, e eu imagino que seja isso que você falou. Mas eu vejo também, aplicando o Seryoku Zenyo
para atingir o Ippon. Então o Ippon ele vira o objetivo. Então assim, no meu primeiro entendimento, o Ippon ele é o Serioku Zenyo para ganhar um combate, para ganhar uma luta, né? E no segundo entendimento, eu enxergo o Ippon como objetivo. E aí a gente tem que achar o Serioku Zenyo, ou seja, a melhor forma, ou melhor, enfim, o melhor uso da energia para atingir o Ippon. Então, um único item eu consigo enxergar ele de várias formas. Ou ele como objetivo, e aí eu preciso achar como atingir ele, ou ele como atingimento de um objetivo. Eu acho que eu enxergo acho que eu acabei falando de uma só, mas eu enxergo das duas maneiras, né? E aí, mais do que conseguir o Ippon, é você buscar o Ippon. Legal. O que é buscar o Ippon? É se dedicar no treino, para aperfeiçoar a técnica, é buscar o conhecimento técnico com os superiores, né, com os seus senseis, com os alunos mais velhos, buscar o conhecimento teórico nos livros, buscar informação para que você consiga atingir o Ippon, né? Legal. E aí, uma das coisas que ajuda muito a entender como que você vai chegar até o Ippon é o entendimento do Kuzushi. Que quando o Sensei Kano criou, né, desenvolveu a ideia do Kuzushi e definiu lá 8 posições de Kuzushi, né, frente, costas, diagonal e pá. Os 8 lados possíveis, né? Os 8 lados possíveis é muito de você compreender os 8 lados. Porque se você só treinando e só fazendo, às vezes você não entende. Mas aí você vai ler um pouco, vai tentar entender por que aquela técnica foi criada daquela maneira. Aí você vai conseguindo melhorar o seu judô. E isso é uma busca do Ippon. Você treinar o kata para poder chegar até aquele objetivo também é uma busca de um Ippon, né? Você tocou no assunto do que eu ia falar de Serioku Zenyo aplicado no judô, sabe? Antes, essa questão que você falou de buscar o Ippon, além de tudo isso que você falou, eu vejo como uma questão de mentalidade também, né? De você querer o Ippon, né? Porque, enfim, às vezes por questão de estratégia, às vezes a pessoa busca, enfim, um golpe que não vai dar Ippon, busca fazer o adversário tomar uma penalidade, né? Então a mentalidade, em outras artes marciais, o cara busca pontuar ao invés de finalizar a luta e tal, né? Então também, além desses métodos que você falou para conseguir atingir, eu acho que também é uma questão de mentalidade, né? De se condicionar a isso, a ser eficiente, a finalizar, né, aquilo que você tem para fazer. E o que eu comentei, que é o que eu ia falar e você falou, é a questão do Kuzushi, cara. O judô, na minha opinião, o judô físico, né, o judô luta, o judô corporal, para mim ele não existe sem o conceito Kuzushi. Essa questão do desequilíbrio, das alavancas, que Jigoro Kano desenvolveu também. E sim, ele desenvolveu porque isso não era tão valorizado ou tão bem visto. Dá pra perceber, quando a gente vê as técnicas do estilo antigo e do judô, você percebe que era aplicado de uma forma diferente. E também tem a ver com o que o Vandão falou um pouco tempo atrás sobre aquela questão de medir força, né? Quando o adversário vem aplicar uma força em relação a você, e ao invés de você combater, você usa aquela força a seu favor e tal. Só que na prática do judô, no Handori, por exemplo, não é bem assim, né? A pessoa não vai vir te dar um soco. Dependendo da pessoa. Pode acontecer, né? Mas se a pessoa é experiente na prática do judô, ela não vai vir com uma força excessiva ou desnecessária, né? Então, essa questão de simplesmente, olha, usa a força do seu adversário contra ele, nem sempre vai acontecer, né? O Vandal até citou isso, mas eu vejo isso acontecendo claramente. Quando o seu adversário não vem com uma força excessiva pra cima de você, você tem que, né, pra você usar essa força e desequilibrar ele, alguma coisa assim, você tem que provocar esse desequilíbrio. E o Kuzushi, ele serve pra isso. Como eu falei, o estilo antigo, a pessoa vinha te golpear. Então você conseguia aproveitar a força dela até pra desequilibrar ela. No judô isso acontece bem menos, né? E aí... Mas pode falar, mano. E eu vejo uma deficiência bastante grande de conseguir fazer o Kuzushi e de entender o Kuzushi. Muita gente faz o Tsukuri pra depois fazer o Kuzushi. Então, não sei se todo mundo tem familiaridade com os termos, né? Mas os golpes são divididos em Kuzushi, Tsukuri, Kake, que seria o desequilíbrio,
a preparação, a finalização, que seria a projeção. E um golpe, ele não é bem sucedido, uma técnica não é bem sucedida se isso não acontecer. E eu vejo muita gente com dificuldade, a pessoa não consegue desequilibrar, ela entra o golpe, ela encaixa o golpe, que seria o Tsukuri, né? E aí depois ela tenta aplicar a força, ela tenta fazer aquele Kuzushi que já não dá mais porque ela não tá na posição certa, né? Então, na minha visão, o Seiryoku Zenryo acontecendo dentro do judô, o principal fator é o Kuzushi, é você conseguir desequilibrar o adversário para aí sim você entrar o golpe e projetar. Na minha visão, é o principal meio, é a principal ferramenta fazendo o Seiryoku Zenryo acontecendo, ou seja, você conseguindo atingir o seu objetivo, e num Randori seria derrubar o adversário, né? Da melhor forma possível, da forma mais eficiente, se esforçando não de forma desnecessária, né? Eu acho que falar se esforçando o mínimo possível, eu acho que pode induzir ao erro, né? Mas se esforçando o tanto necessário, né? Pra você não se desgastar e estar despreparado pra alguma outra coisa e tal. Então, foi legal você ter tocado no assunto e aí eu já complementei, porque pra mim é o principal. Existem outras formas? Existem, como você comentou, como o Vandão provavelmente vai comentar, mas pra mim é o principal. Sem isso, o judô luta, o judô combate, o judô corporal não acontece. Ou acontece de uma forma sem Seiryoku Zenryo, né? O que vocês dois falaram, eu acho que vai estar até nas entrelinhas o que eu vou falar, acho que de uma forma mais literal, né? Quando eu penso em Seiryoku Zenryo no dojo, né? E aí eu penso nele em dois trechos. Dois trechos que eu falo, assim, no final das contas tá tudo interligado, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Existe o Seiryoku Zenryo na aplicação da técnica no adversário, e existe o Seiryoku Zenryo na hora que eu estou lutando com o adversário como um todo, né? Eu penso... É tudo uma coisa só, mas assim, o que eu quero dizer, e eu acho que vocês dois já meio que falaram isso, né? Mas eu só queria quebrar isso um pouco, né? Então, por exemplo, quando eu falo em Seiryoku Zenryo, na técnica que eu estou aplicando, o Osotogari que eu faço, por exemplo, a técnica, o Ippon Seoinage que eu faço, ele não vai jogar todas as pessoas, todos os variados pesos, da forma mais eficiente possível. O que eu quero dizer é o seguinte, em alguns momentos você precisa adaptar a técnica, fazer micro variações da técnica, para que ela fique mais eficiente possível sobre aquele adversário. Então, por exemplo, um adversário que é muito mais alto que você não precisa flexionar tanto o seu quadril para poder fazer a projeção no Ippon Seoinage, mas você vai ter que melhorar o seu Kuzushi. O seu Kuzushi vai ser um pouco diferente em alguém que é muito mais alto do que você, do que alguém que é muito mais baixo que você. O que eu quero dizer é o seguinte, né? No Seiryoku Zenryo, quando você vai aplicar uma técnica, ela não vai ser simetricamente igual a todos os adversários ao qual você está lutando. Então, existe uma demanda natural, praticamente, de você adaptar aquela técnica em relação ao adversário que você está lutando. Então, esse é um ponto quando eu penso em Seiryoku Zenryo no dojo. Vandão, é legal você falar isso, que eu vejo também uma dificuldade da galera entender isso aí. Porque eu também enxergo isso que você está falando. Sei lá, Sasai Tsurikomiyashi, quando você vai avançar o seu pé, se a pessoa é maior que você, provavelmente seu pé vai ficar mais pra dentro. Se a pessoa é menor, seu pé vai ficar mais pra fora e tal. E aí eu vejo uma dificuldade até da galera ensinar. Eu não tô falando só de professor, tô falando de qualquer praticante que vai ver você fazendo, entre aspas, errado e vai tentar praticar o Jita Kyoei e vai ir lá te ajudar, sabe? E aí parece que na cabeça das pessoas só existe uma forma. Um único lugar pra pôr o pé, um único ângulo pra puxar a manga, né? E eu percebo que as pessoas têm dificuldade de entender isso aí, né? Que diferentes corpos vão precisar de algumas variações ali para ser mais eficiente, né? Então, eu percebo que nem todo mundo enxerga isso que você tá falando, cara. Então, existe uma zona de trabalho em cima disso, né? Claro que a gente não tá falando aqui de você quebrar completamente o golpe e descaracterizar ele como técnica de judô. Existe um padrão, né? Existe uma forma, existe um kata, né, pra isso, né? Mas assim, de novo, o Osotogari que você entra com aquele Kuzushi, com aquele Tsuri, com aquele Gake em um adversário, não necessariamente vai funcionar no outro. Você vai precisar aumentar esse Kuzushi ou diminuir o Kuzushi, você vai precisar adaptar a varrida e tudo mais dentro dessa variação do que é o Osotogari, dentro daquilo que caracteriza o Osotogari, por exemplo, né? E o outro ponto que eu ia comentar do Seiryoku Zenryo, que seria no caso do adversário, é que quando você vai lutar com um adversário, quando você vai lutar contra o judoka, você precisa entender
contra quem você tá lutando. E um exemplo muito bacana que eu tenho com isso é com relação ao meu irmão. O meu irmão, o Vander Welton. Melhor parar por aí que eu vou lembrar de mais alguns e vai ficar complicado. Enfim, quando eu e meu irmão a gente luta, meu irmão é alguém mais forte que eu, é alguém com mais fôlego do que eu. Tem uma estatura maior também, né? Ele é um pouco mais alto que você, né? Um pouco mais alto que eu. E alguém, assim, que eu considero tecnicamente melhor que eu, assim. Cara, não fala isso, ele vai ouvir, cara. O bicho já... fazer o quê? Não dá moral pra ele, cara. Pois é. Ele é um pouco mais modesto também, né? Isso, Pois é. E o meu irmão é assim, ao longo da história a gente começou a treinar junto e tudo mais, ele sempre me jogou muito e eu nunca conseguia jogar ele, eu sempre tive muita dificuldade de jogar ele. E com o tempo, o que eu fui entendendo no processo de treinar com ele e treinar com outras pessoas? Que o meu judô, ele precisa ser o mais eficiente possível de acordo com quem eu estou praticando. E o que é ele ser o mais eficiente possível? O meu irmão é um cara mais forte. Ele tem consciência que é mais forte que eu e eu tenho consciência que ele é mais forte que eu. Adianta eu disputar com ele na força? Não. Então, partilhando com vocês aqui que estão ouvindo a gente, qual foi a saída que eu tive com o meu irmão para conseguir começar a projetar ele, para conseguir igualar a disputa, digamos assim, né? Ele não vai gostar de ouvir isso. Ser mais rápido que ele. E isso eu consigo ser. E o fato de eu ser mais rápido que ele, o fato de eu ser mais eficiente nesse ponto do que ele, eu consigo fazer outros tipos de projeções, eu consigo entrar outros tipos de golpe que, por mais que ele seja forte, eu consigo driblar. Aí aquela história do Seryoku Zenyo, quando os dois têm essa consciência, né? O mais forte ainda continua vencendo o mais fraco. Só que o que acontece? Quando a questão é força, não adianta eu disputar na força com meu irmão, porque os dois têm Seryoku Zenyo, meu irmão vai ser mais eficiente nesse ponto. Agora, quando eu coloco a variável de velocidade, eu consigo driblar essa questão dele da força e consigo adaptar o meu judô da forma mais eficiente possível para aquele adversário, que no caso era o meu irmão. A mesma coisa quando eu treino com o Jax, a mesma coisa quando eu treino com o Dennis, a mesma coisa quando eu treino com outros judokas. Inclusive, quando alguém é mais rápido que eu, não adianta eu ficar tentando ser mais rápido que ele já é mais rápido que eu. Eu preciso encontrar a maneira mais eficiente de lidar com aquele judoka, e isso é interessante quando a gente fala disso, porque isso envolve outras técnicas. As técnicas que eu entro num judoka X, que tem esse perfil de força, esse perfil de velocidade, essa forma de lutar, ela não vai ser as mesmas técnicas que eu vou entrar em outro judoka que trabalha de outra forma, que é mais rápido, que tem outro perfil de força. Eu adapto o judô da forma mais eficiente possível. Eu aplico o Seryoku Zenyo em relação a contra quem eu estou lutando. Então é nesse ponto que eu penso no Seryoku Zenyo no dojo. Eu penso nele, num golpe, a maneira mais eficiente de aplicar esse golpe em cima de um adversário e a forma mais eficiente de lutar judô contra determinados tipos de adversário. E isso, cara, isso leva tempo. Isso é muito tempo de treino. É muito tempo de judô. É muito tempo de consciência do que você sabe que é capaz de fazer no dojo. É muito treino, é muito chikome, é muito condicionamento físico mesmo, né? Então, assim, pra você que adora entrar o Tomoe-nage sem ninguém olhando, não adianta você tentar entrar a técnica que você não treina ela. Você não vai ser o mais eficiente possível. E, spoilers, você não vai jogar. Você não vai conseguir jogar. Se jogar, vai ser por outras questões que não envolvem o Seryoku Zenyo. Então, assim, é uma questão muito de trilhar o caminho mesmo, de compreender que a máxima eficiência, ela envolve um processo de adaptação ao seu adversário. Tanto adaptação sua, de raciocinar como você vai lutar contra aquele adversário, e adaptação em cima disso, né, de como você vai entrar aqueles golpes, ou de quais golpes você vai entrar ou não vai entrar contra aquele adversário. Bom, e nessa parte ainda de Seryoku Zenyo aplicado ao judô, ao tatame, é uma coisa que eu vejo não acontecer, né? As pessoas não aplicando, não praticando Seryoku Zenyo, e tá amarrado com o último item que a gente falou sobre, né, não se esforçar excessivamente a ponto de se machucar ou a ponto de estar debilitado, né? Enfim, se alimentar, não ficar sem dormir. Eu percebo algumas pessoas
se excedendo, treinando machucado. Quem nunca fez isso ou nunca viu diretamente alguém machucado e querendo treinar, porque uma pessoa esforçada, ela treina mesmo machucada. Não posso ficar sem treinar, né? Eu sou esforçado. Enfim, se vocês que estão aqui ou que estão ouvindo nunca fez, com certeza alguém do seu lado já fez isso. E quem nunca botou um saco pra perder peso, né? Quem nunca, né? É uma forma de se desgastar. Correu com a sacola pra perder peso. Também é uma forma de não respeitar o Serioku Senryo. E aí acho que por falta de conhecimento mesmo, né? Porque existe uma filosofia paralela da sociedade, enfim, de outros ramos da sociedade, vamos dizer assim, que estimula o esforço, né? Só é bom quem é esforçado, só é bom quem se aplica. E não significa que a gente, o Jigoro Kano, é contra o esforço, né? O Gemo até fez essa ressalva. Não significa que vamos supor, na questão de você estar trabalhando e você nunca vai pular uma refeição. Se for necessário, que você esteja preparado para isso, né? Quando a gente falou lá, acho que o Vandão até comentou sobre estudar e ficar horas estudando, alguma coisa assim, não significa que você não vai estudar muito, que você vai se esforçar pra caramba na hora do... Né? Então não dá pra ser 8 ou 80, né? Tem que entender o que está sendo dito, né? O que o Jigoro Kano fala é que você não vai se esforçar a ponto de se comprometer, de se debilitar. Isso não significa que você não vai se esforçar. E eu acho que um outro ponto é que não vire um hábito também, né? Isso, é verdade. Porque se toda vez que você for se esforçar, você tiver que fazer o máximo de esforço possível porque você tem que fazer aquele esforço, tem alguma coisa errada. É verdade, E aí, acho que por não compreender totalmente o que é o Serioku Zenyo, a galera se confunde e treina machucado, treina sem comer, enfim, por essa busca incessante de eu preciso melhorar, não posso deixar de treinar, acaba rompendo com o que Jigoro Kano indica, que é o melhor uso da energia ou da força, né? Então vale esse alerta aí. De novo, não significa que você não vai se esforçar, não significa que na hora de um exercício o músculo tá queimando e você vai parar, né? Você tem que superar os limites do seu corpo, mas de uma forma saudável, né? De uma forma que você não vai se prejudicar. Então, eu quis fazer esse comentário porque é uma coisa que eu vejo do Serioku Zenyo não acontecendo, né? Bom, gente, então agora vamos falar o que a gente consegue aplicar do Serioku Zenyo na vida extra-judô, extra-tatame, né? Como o Vandão já disse, a gente sai do tatame e o judô não sai da gente, isso é um fato, mas ainda assim a gente está fora do tatame praticando outras coisas. E como que a gente consegue usar ou aplicar o Serioku Zenyo no dia a dia sem ser judô diretamente? O principal, assim, acho que o propósito maior, ou a meta mais declarada do Jigoro Kano para o judô, né, era a contribuição para a sociedade. Então você tem que se aprimorar para contribuir com a sociedade. Nesse sentido, o que eu vejo de aprimoramento, por exemplo, é quando você estuda. Porque você estudando, você vai entender sobre um assunto e se você trabalha na área desse assunto, por exemplo, você está contribuindo de alguma maneira para que aquilo melhore algo, né? Então eu acho muito importante a gente estudar, fazer faculdade, quem puder fazer uma pós-graduação, quem não puder fazer uma pós-graduação, que pelo menos leia um livro, que tente aperfeiçoar esse seu conhecimento para você se melhorar como pessoa e através disso tentar melhorar a sociedade, sendo um exemplo, né? E só um comentário, Gemo, talvez pra galera não entender errado, eu sei que não foi isso que você falou, mas só para evitar um possível desentendimento, existem atividades, existem tarefas, por exemplo, que não é necessário ou não se encaixa fazer uma faculdade, né? Eu sei que não foi isso que você falou, que as pessoas têm que fazer uma faculdade, né? Mas é só para evitar um desentendimento, mas ainda assim cabe estudar, cabe se preparar, cabe pesquisar, cabe fazer um curso técnico, cabe fazer fugiu a palavra aqui, um on the job, né? Acompanhar alguém trabalhando,
né? Então, de novo, eu sei que não foi isso que você falou, até porque eu te conheço. Mas... E você tá coberto de razão, assim. Toda forma de estudo, ela é válida. Se você pegou um livro para ler e compreendeu e estudou e foi buscar mais conhecimento de outra maneira, é um estudo válido. Legal. Quando eu falo da faculdade é porque é a nossa formação formal, né? É a forma mais conhecida. Né? Fazer uma faculdade, prosseguir os estudos, mas tem, como você falou, tem muitas maneiras, né? Tem muita gente que é autodidata, né? Busca conteúdo por si só, sem uma instituição fornecer o conteúdo. Mas, de uma forma geral, é isso que você falou. Quanto mais preparado você tiver, da melhor forma você executa alguma tarefa, né? Então, executar a tarefa da melhor forma o Serioku Zenryo. É exatamente isso que eu ia comentar, né? Tipo, a utilização do Serioku Zenryo fora do dojo seria, assim, basicamente isso. A gente idealizar e executar as tarefas da forma mais eficiente possível, né? É compreender o todo. Então, é o que o Jacques comentou, né? De você estudar, ter aquele objetivo, né? Você definir o propósito e aí focar a sua energia nisso, né? Então, de repente, no seu propósito, no seu objetivo, envolve uma faculdade, envolve a leitura de um livro, ou aquilo que o Denis comentou, né? Não envolve, mas envolve outros tipos de curso, outros tipos de ensinamentos, que não necessariamente uma instituição de ensino superior vai lhe dar. Então, assim, cara, se essa é a forma mais eficiente possível que você tem pra isso, vai na fé, entendeu? Tipo, e no seu trabalho mesmo, você tem uma tarefa que seu chefe lhe deu, é você imaginar essa tarefa da forma mais eficiente possível e executar ela dessa forma, quando aplicável, né? E no seu dia a dia, né? Você pensar no seu dia da forma mais eficiente possível, você entender que você precisa descansar, que seu corpo precisa descansar, sua mente precisa descansar, que as suas atividades precisam ter um início, meio e fim, e que esse fim precisa existir para que outra atividade se inicie também da forma mais eficiente possível, né? Então, é por aí que eu vejo a aplicação do Serioku Zenryo na nossa vida, né? Aproveitando isso que você falou agora, Vandão, deixa eu responder novamente à provocação de um amigo. No fisiculturismo, engloba essas questões. Né? No fisiculturismo, apesar do esforço ser para o desenvolvimento corporal, mas é fundamental a questão do descanso, do sono, da alimentação. Então, enfim, fiz uma piada aqui, né? A gente sabe que esse não era o objetivo do Jigoro Kano. Na verdade, não era uma ferramenta para atingir os objetivos que Jigoro Kano queria, né? Então não existe uma treta aqui. Mas, né, aproveitando a brincadeira, até no esporte, né, de fisiculturismo, que é um esporte de alto nível, não dá para confundir todo mundo que faz academia, achar que é um fisiculturista, mas essas etapas de descansar, porque no descanso seu corpo se recupera, se alimentar, porque é com a alimentação correta que seu corpo se recupera. Então existe esse entendimento de você se esforçar ao máximo possível, sim, mas dentro de uma programação. O fisiculturista ele não passa, 3-4 horas dentro de uma academia. Né? Isso já aconteceu lá nos antigamente, lá na década de 70 e tal. As formas de treino era muito, muito diferente. Mas hoje em dia, um fisiculturista, ele passa 1 hora, 1 hora e meia no máximo dentro da academia. Os caras não treinam mais do que isso. O resto ele passa comendo, mano? Comendo e dormindo. Não, porque quando você fala de um esporte de alto rendimento, é normal a gente falar em 6 horas de treino. Eu entendo. Por exemplo, no judô, você 2 horas no tatame, 2 horas puxando ferro, 2 horas correndo. É verdade. É normal, tipo, a gente não tá falando de nenhum absurdo. Aí a gente passar isso pra um fisiculturista, o cara treina 1 hora e eu vou virar fisiculturista. É interessante isso, né, cara? A gente pode pegar até mais exemplos. Um lutador de MMA, o treino dos caras é loucura, né? A parte física, a parte de luta, o cara treina de manhã, à tarde, à noite. Então, realmente, a maioria dos esportes de alto nível requer um treinamento muito grande, né? Exaustivo, né?
Mas os fisiculturistas, o pessoal profissional, eles realmente passam, vamos pôr aí entre aspas, pouco tempo dentro da academia, né? Como eu falei pra vocês, 1 hora e meia. Mas o volume de treino e a intensidade de treino, ela é muito grande. Então, é um volume de treino que nós, sei lá, pessoas normais não aguentaríamos, tá ligado? E aí, a alimentação, ela é muito importante, ela acontece durante o dia inteiro, o descanso acontece. Nem todo mundo tem a oportunidade de viver do esporte. Então, a pessoa, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai fazer outras coisas da vida dela. Tem gente, sim, que tem a oportunidade de viver do esporte. E aí, no máximo que o cara vai fazer, ele faz um exercício cardiorrespiratório num período e o exercício de musculação em outro período. Aí, talvez, sei lá, eu poderia dobrar essa quantidade de treino, sabe? 1 hora e meia no cardio, 1 hora e meia na musculação, né? Mas aí eles vão fazer separado, eles vão fazer num período diferente do dia e tal. E 1 hora e meia no Instagram também, né, mano? Também, você precisa de mídia, né, cara? Uma outra coisa que o Sensei Jigoro Kano falava era sobre controlar os seus atos e emoções, né? E ele falava isso num sentido bem legal, que isso serve pra tudo, né? Quando você tem uma situação na vida, você saber tomar uma atitude firme quando ela for necessária, né? E também saber ser flexível quando for necessário, né? Então, principalmente quando a gente é referência para alguém, né? Quando você é um sensei, quando você é um professor, às vezes você aplica uma prova, o aluno não conseguiu ir bem, você ter esse discernimento de entender se o aluno não foi bem porque ele não se dedicou ou se ele não foi bem porque ele não compreendeu, né? Então, você saber medir essa atitude, se ela vai ser uma atitude mais firme com aquele aluno, para que ele tente, para que ele seja mais, se esforce mais, ou se é uma atitude mais flexível porque você compreendeu que ele se esforçou o suficiente, mas não conseguiu atingir a meta, né? Aí, nesse sentido ainda de aluno e professor e tal, né? O sensei, o judoca, ele precisa ter paciência, né? Para suportar os problemas, tanto físico quanto morais, né? Sem perder a lucidez, se manter equilibrado, para saber qual que é a melhor decisão para tomar naquele momento, né? E o judô, ele ensina muito sobre paciência, né? Que conforme você vai compreendendo o judô, às vezes você está tentando fazer uma técnica, não dá certo, tem que repetir ela 100 vezes para você entender aquilo. E esse processo de repetir, não é um processo assim que você fica confortável com a repetição porque você está errando, né? Então você tem que ser paciente para entender essa evolução, né? E essa evolução, ela vai te levar a ser uma pessoa mais paciente e isso vai mudar os seus hábitos também na sociedade, né? Você conseguir compreender as coisas, né? Com mais discernimento, vamos dizer assim, né? E assim, a paciência, ela é o Shiryoku Senryo. Por quê? Porque é o máximo de eficiência que você vai ter para aquela atitude no momento. Então, quando você para compreender o que está acontecendo, você está praticando o Shiryoku Senryo. Bom, e aí eu gosto de trazer tudo para a minha área, para o meu trabalho, né? Na área de tecnologia, a gente tem, de algum tempo para cá, né, algumas evoluções foram feitas aí em conceitos de desenvolvimento de software, né? Que a gente trouxe algumas filosofias, o Kanban, o Scrum, que eles buscam aperfeiçoar o processo de desenvolvimento, né? E o que é o aperfeiçoar o processo de desenvolvimento? É tentar passar para quem vai efetuar a atividade o máximo de informação possível para que ele consiga desempenhar aquele processo de uma melhor maneira, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando em aproveitar o tempo, né? Aproveitar tanto o meu tempo de explicar, de orientar, quanto o tempo da pessoa que vai desenvolver, que vai receber aquela tarefa para fazer. Quando a gente dá o maior detalhe possível daquela atividade, a pessoa ela vai compreender melhor o que precisa ser feito, né? E ela vai se dedicar a fazer somente o necessário. Então a gente está praticando o Shiryoku Senryo. A gente está escolhendo o que a gente quer atacar e a gente está atacando aquilo da melhor forma possível. Legal, você consegue perceber que existem outras áreas, né, no mundo corporativo que desenvolvem métodos específicos para atingir
o Seiryoku Zenyo, que um cara colocou isso como filosofia numa arte marcial há trocentos anos atrás, né? Legal pra caramba isso. É um empreendedor de sucesso, né, Ana? Empreendedor de sucesso, tá vendo, cara? O Jigoro Kano foi um empreendedor de sucesso, cara. E ele falava sobre segurança pública também, mano. Cara, essa é engraçada, mas ele falava sobre segurança pública. É mesmo? Ele falava assim, ó, você tem que estar sempre atento às coisas ao seu redor. Boa. E o que é isso? É você tá utilizando a sua intuição e ser sensível ao que tá acontecendo à sua volta. E isso, cara, é sensacional, porque, por exemplo, hoje, no Brasil, se você não souber o que tá acontecendo à sua volta, tu tem um problema de segurança. Então, e aí quando a gente pensa no Seiryoku Zenyo fora do dojo, né? Entra muito essa parte do altruísmo que o Jigoro Kano comenta no Energia Mental e Física, né? Que aí é justamente não só a máxima eficiência, né? Mas também a máxima eficiência aplicada no nosso contexto diário, mas em prol de um objetivo comum, em prol de um objetivo útil à sociedade. E aí entra o quê? Justamente o que a gente comentou no episódio lá atrás do Jitakei. E é por isso que tanto o Jitakei quanto o Seiryoku Zenyo formam os pilares do judô, no sentido de que você utiliza a máxima eficiência, o Seiryoku Zenyo, no treinamento físico, na educação física do próprio corpo, utiliza a máxima eficiência no treinamento mental e na educação moral, tudo isso com aplicação de uma maneira útil à sociedade, você decidir o bom em você ser altruísta, não só você ser isso e você exigir isso de outras pessoas que também praticam essas duas filosofias, né? Você vê que são duas filosofias, né? O Seiryoku Zenyo e o Jitakei são duas filosofias muito robustas, não só como uma prática de arte marcial, mas também como uma prática da vida. E até uma coisa interessante que o Jigoro Kano comenta, que o aprendizado das técnicas do judô, ele foi muito mais acelerado quando ele começou a trazer a metodologia de ensinamento, né? A metodologia de educação no aprendizado das técnicas. Porém, o do, né, o caminho, ele é algo que já vem depois de você aprender essas técnicas. Então ele comenta que você primeiro aprende as técnicas de judô, e aí você precisa se esforçar diariamente em trilhar o caminho, em trilhar o do, utilizando o Seiryoku Zenyo, a máxima eficiência, e o Jitakei, que é o benefício mútuo, né? Você sabe que você falando nisso, me recorda de um trecho ali que o sensei fala sobre alguns tipos de sentimentos, né? Por exemplo, ira, raiva, inveja, reclamações, discussão, briga, só guardar rancor, essas coisas, sabe? E ele fala da gente procurar não trilhar esses caminhos, né? Não guardar essas coisas e focar as nossas energias em coisas boas, né? E aí eu vejo bastante ligação disso com o Jitakei, né? O benefício mútuo, e também o Seiryoku Zenyo, né? Porque quando você, vamos dizer assim, perde um tempo invejando algo, invejando alguém, você tá focando uma coisa que não vai favorecer nada, né? Nem você. Vai fazer mal, inclusive, pra você, né? Então, são coisas assim que, quando você junta as duas compreensões, né? Quando você começa a entender o Jitakei e o Seiryoku Zenyo, começam a ficar coisas mais leves pra sua vida, né? Você começa a focar em coisas, em energias positivas, né? Sim, exatamente. Galera, é isso. Falamos o que a gente entende sobre Seiryoku Zenyo, sobre filosofia, né? Esperamos que tenha sido útil para vocês, compartilhar aquilo que a gente entende, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente vive. Com certeza vai ser interessante para vocês aí, pelo menos saber a visão de 3 judocas aqui que pararam para conversar depois do treino. É isso aí, gente. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Esse ficou um episódio um pouco mais longo, mas eu acredito que não tinha como ser diferente, né? Um assunto tão abrangente como esse, né? Do nosso maior empreendedor aí, nosso visionário. Esse sim, um visionário. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, de mandar mensagem. Fala pra gente aí o que vocês acharam. Podem sugerir pautas e tudo mais. Jax, quais são as redes sociais, por favor? Bom, a gente tem o site depoisdotreino.com.br. Lá no nosso site a gente tem todas as redes sociais, então acompanhem o nosso site, sigam a gente nas redes. A gente vai ter Instagram, a gente falou dele aqui. E muito obrigado por acompanhar o papo. Nosso e-mail também está lá, falecom, depois do treino,
@gmail.com. Deixa o seu comentário e a sua sugestão de pauta. E a gente vai analisar e vai tentar trazer o melhor material aí pra vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo papo depois do treino. Falou, galerinha. Até mais. Aquele abraço. Abraço, até mais. Tanto que, assim, eu, Wanderson, falando aqui, né? Óbvio que sou eu que falando. Talvez você tenha dupla personalidade, a gente não sabe, né? Eu tô lendo um livro com a minha esposa. O livro acho que ele é de 2015, 2010. Ó, pra quem não tá vendo, porque é só áudio, eu e o Gemo estamos fazendo coraçãozinho com as mãos aqui, ó. Então é coisa de casado, né? Eu falei que eu era casado no outro episódio, o pessoal ficou me zoando. O Vandão tá lendo um livro com a esposa, ninguém fala nada. Cara, isso é, assim, é explosão de cabeça pura, cara. Você que tá ouvindo a gente, cara, imagina a minha cabeça fazendo... Sabe, tipo... É animal isso, sabe? Quando eu tava lendo sobre isso, eu ficava... Fechou. É isso aí. Me abraça, me beija, me chama de meu amor. Então, Me abraça, me beija, me chama de meu...